Nós sabemos que Paços de Camaragibe é uma cidade que forma pessoas capacitadas e que deixam a sua história cravada nos corações de quem os conhece. Além disso, Paços de Camaragibe é uma cidade rica em belezas naturais e que preza pela educação. Nós sabemos de alguns ilustres que viveram nessa cidade fazendo história, como é o caso de Aurélio Buarque, Fernandes Lima e Odete Pacheco, que foram fundamentais não só para o crescimento de Paços de Camaragibe, como também para todo o litoral norte e para o Brasil. Pois é, né? Famosinhos. Mas hoje, nós queremos focar na vida de um outro ilustre, que é nada mais nada menos que Fernando Bonfim. E para isso, os alunos Raika Tawane, Sara Luane e Josafá Cleverson fizeram uma visitinha a ele. Vem com a gente e acompanha como foi. Fernando! Aqui nós já estávamos dentro da casa de Fernando Bonfim. Ele nos recebeu super bem, foi super gentil conosco e super atencioso com tudo que a gente pedia, pois nós estávamos lá para fazer uma entrevista. E ele foi super generoso, super gentil, nos tratou como se fôssemos da família dele. Nós pedimos para ele para gravar um pouquinho dos detalhes de sua casa, para vocês ficarem mais curiosos para saber o que tem lá dentro. E gente, é magnífica. Mas agora, sem mais delongas, fique com a entrevista que ele deu pra gente. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Bom, o livro surgiu da lacuna que ficava todos os anos sobre a história de Paços. Para que os alunos tivessem assim conhecimento, não só os alunos, como a população em geral tivesse o conhecimento da história da grandeza da cidade que era Paços de Camaragibe. Por isso que o título dele não é Paços de Camaragibe, é só Camaragibe, porque aí ele englobou não só a cidade do Paço, como São Luís do Quitunde, como Matriz, como Joaquim Gomes, que faziam assim parte de Paços de Camaragibe. Certo. Próxima pergunta é: o que você acha mais importante do seu livro? Bom, o que eu acho importante do livro é o seguinte: é quando você realmente se aprofunda nele e você vê aí uma história grandiosa. Quando você vai atrás de seus filhos ilustres, quando você vai atrás da história do Paço, quando você entra profundamente na história no contexto do livro, que ele mostra o seguinte: o Paço que era na época do Império, porque o Paço foi a cidade mãe de quase toda a região norte de Alagoas. Para você, como você descreve o Paços de Camaragibe? O que ele representa para você? Rapaz, falar de Paço é complicado para mim, não só pelo livro, mas o livro nasceu da paixão que eu tenho pela cidade. O livro nasceu, eu pego uma frase de Dr. Braulio, que era um médico daqui, dono do Engenho Pé de Viado, que ele dizia o seguinte: a pátria para mim é tudo, mas o meu Paço de Camaragibe é mais do que tudo. Então, disso aí eu descrevo o Paço de Camaragibe. A paixão que eu tenho por ele é maior do que qualquer coisa. Bem patriota, né? Qual a mensagem você deixa para nós estudantes que estamos ingressando agora nessa carreira que é muito difícil, né? E que exige muito? Olha, eu deixo para os alunos de hoje, que a gente deve o seguinte: vocês devem nunca desistir de nada. Saber que o amanhã é de vocês. Saber que vocês podem se tornar grandes. Quando você vê a história do povo do Paço lá atrás, que antigamente só tinha no Paço uma ou duas pessoas que tinham curso superior, hoje tem centenas e centenas de pessoas que têm um curso superior, é que a gente vê assim: pode crescer? Pode. O Aurélio, ele tem um poema chamado A Casinha Pobre, A Minha Casinha Pobre. É onde ele fala um poemazinho, é o único poema que ele fala sobre a casa dele do Paço. E ele diz que é uma casa
pobre para as outras, porque a casa dele era na rua 13 de Maio, e aquelas ruas de ali era tudo onde existia lá atrás, no século passado, onde estava toda a grandeza, o mercado, onde estava as casas dos senhores de engenho, a casa do povo rico do passo, e a dele estava também. Aí ele diz o seguinte: a casinha pobre da minha rua, ele faz um punhado disso aí. E eu dizia esses dias o seguinte: como Aurélio nasceu numa casinha pobre, no Paço de Camaragibe, hoje a gente pode dizer o seguinte: como ele cresceu, a gente também pode crescer. Esse é o ensinamento que eu tenho para deixar para os alunos e para vocês. Certo. Que quem assistir esse vídeo possa pegar isso para si e dizer o seguinte: não quero dizer que com isso você vai ser um Aurélio, mas você pode ser você mesmo crescendo na vida. Certo? Certo. Foi aqui que eu nasci. Tenho orgulho de cantar. Aurélio Buarque de Holanda assim dizia: Paço de Camaragibe, esse é o meu lugar. Quando passo pela ponte Fernandes Lima, avista a igrejinha do meu coração. Nesse passo aperto o passo e no compasso eu vou chegando pra dizer: Paço de Camaragibe, parabéns pra você.